da literatura ocidental do Carpo, tá? Tem todo um capítulo da Idade Média que vai dar uma dimensão para vocês das concepções que dominavam na Idade Média. O Carpo era um amplo conhecedor disso. É impressionante como ele escreve esse livro na passagem dos anos 40 para os anos 50, mas ele está atento a todos os estudos que existiam sobre esse tema e outros tantos, né? O Carpo é um negócio absurdo. Então, estudos que na época eram muito recentes e que vão se universalizar aqui no Brasil 30, 40 anos depois, o Carpo já conhecia de capa a capa, tá? Mas aqui vai ter uma ênfase na produção cultural da Idade Média, no peso que vai ter a alegoria enquanto método de pensar medieval, como essa questão ela vai se manifestar na filosofia, vai ter algumas indicações sobre a arquitetura. A Idade Média não é tratada de forma uniforme. Vocês vão ver como o período da Alta Idade Média, os séculos 10 e 11, o século 12, o Trecento italiano, são concepções culturais que se desenvolvem, mas que são muito distintas entre si. Então, a história da literatura ocidental do Carpo sobre a Idade Média, ainda que na parte historiográfica, evidentemente, o Carpo não vai incorporar muitas coisas que são resultado do desenvolvimento histórico mais recente, né? Por exemplo, na época do Carpo, as obras históricas ainda estavam no período pré-arqueologia. A arqueologia estava se desenvolvendo, mas ainda de forma muito tímida. Nós não tínhamos ainda a imensidão de dados que ela propicia hoje. Então, por exemplo, o Carpo segue cabo a rabo esse autor aqui, que é um autor clássico, mas cujas teses não norteiam mais a historiografia atual, mas que vale a pena ser lido, o Henri de Pirenne, Maomé e Carlos Magno, por exemplo. E tem outros livros, tá? Mas nesse livro, Maomé e Carlos Magno, o Pirenne vai desenvolver a ideia de que aquela Idade Média mais fechada que nós conhecemos, tal como se divulga, né? Ela se deu muito pela conquista árabe, ali dos árabes, do Islã, como queiram chamar, de todo o sul da África, Espanha, chegaram até próximo da Itália, França. E segundo Pirenne, isso teria fechado o comércio no Mediterrâneo, porque todas as vias de acesso da Europa ao mundo, que se dava via Mediterrâneo, foram fechadas pela conquista árabe, interrompendo o fluxo comercial, fazendo com que a Europa se pulverizasse e as diversas circunscrições territoriais se fechassem em si mesmas, nos chamados feudos. E essa tese hoje ela já foi derrubada, tá? A gente sabe, primeiro, que mesmo a conquista árabe do Mediterrâneo nunca impediu o fluxo comercial. O Pirenne ele faz uma análise muito voltada para os bens de luxo, que é o que ele tinha acesso com documentação escrita na época, mas ele não tinha acesso ainda aos dados arqueológicos e tudo. A gente sabe que esse comércio nunca foi interrompido. E, por exemplo, o Carpo vai desenvolver na sua história da literatura ocidental que esse fechamento do Mediterrâneo levou ao fechamento da Europa em si mesmo. Isso desenvolveu uma concepção de mundo extremamente hierárquica e fechada. Agora, qual que é a questão? Essa concepção que o Carpo está discutindo ali, de fato, ela se desenvolveu. E aí também na historiografia medieval, e fica aqui também a minha crítica, a historiografia medieval contemporânea, também às vezes tem muita estrela e pouca constelação. Porque se é verdade que a tese do Henri de Pirenne ela foi derrubada, não é porque os efeitos que ele ali narra não teriam acontecido. Aconteceu, ainda que não com a amplitude que ele coloca. De fato, os estudos atuais mostram que o comércio, por exemplo, com o Mediterrâneo, reduziu bruscamente, mas muito antes da conquista árabe. Na verdade, foram transformações sociais profundas que se deram no interior da Europa. O Império Romano, ao colapsar, e perder aquela estrutura fiscal, tributária, que pegava a tributação sobre a produção e as propriedades de todo o Império Romano. Várias civilizações árabes que invadiram, embora numericamente muito inferiores, não alteraram a cultura de modo significativo da Europa, mas teve ali uma repartição das propriedades e deixou de ter a tributação sobre a produção do conjunto da Europa. Para você ter uma ideia, vários dos reinos que existiram viviam predominantemente da renda que se extraía das terras que pertenciam diretamente ao reino e às vezes ao próprio rei ou imperador. Então houve de fato uma fragmentação, houve de fato uma simplificação da cultura material e tudo mais, e de fato o comércio com o Mediterrâneo ele não chegou a ser bruscamente interrompido, mas ele reduziu de maneira brutal, e que sim levou a uma concepção de mundo mais fechada e mais hierarquizada. Então
a tese do Pirene, embora ela não se sustente mais no período atual, não significa que as concepções do ponto de vista do desenvolvimento da cultura, da literatura, da arte, que o Carpos analisa aqui de maneira extraordinária, que ainda que por outras razões do ponto de vista histórico, elas não se mantenham de alguma forma. E mais dois aqui que eu vou indicar para vocês, tá? Sobre a visão conservadora, o mito das nações, tá? Do Patrick Gowry. Gowry desenvolve aqui no seu livro o mito das nações, como não existia a ideia de nação durante esse período em que o Império Romano do Ocidente se fragmentou, embora ele continuou existindo no Oriente por meio de Bizâncio, mesmo sendo reivindicado no Ocidente com algumas relações mais frouxas. Alguns historiadores vão defender que todo o Império Romano existe até o século IX, século X, não vem aqui ao caso. O Patrick Gowry, ele nesse livro dele, O Mito das Nações, ele mostra como as relações que existiam em todos esses povos ditos germânicos, dos francos, dos visigodos, dos ostrogodos, dos normandos, depois mais para frente, tá, dos húngaros, magiares e por aí vai. E mesmo durante boa parte da Idade Média era completamente incompatível com qualquer tipo de identidade nacional, tá? Então é um livro que eu recomendo. Por último, uma obra clássica, que também já não é mais tão atual, mas que tem algumas ideias chaves que vão se desenvolver, que é o clássico do Marc Bloch, que está dentro da Escola dos Análises ali francesa, Sociedade Feudal, né? Aqui o livro dele das edições 70, mas um resultado importante do Marc Bloch, que muito marxista de manual até hoje não sabe, que ele vai desenvolver de maneira bastante ampla. O Bloch, inclusive, que se baseou muito no Huizinga, tá? Que é a distinção ali já na baixa Idade Média entre o que são relações feudo-vassálicas e relações senhoriais, que muita gente com compreensão de manual de Idade Média faz ideia dessa distinção. Na verdade, as relações feudo-vassálicas, hierárquicas, os juramentos de fidelidade de homem para homem, de pessoa para pessoa, que se desenvolveram no final da Alta Idade Média, tiveram um peso muito grande na Baixa Idade Média, não tem relação direta com as relações camponesas de produção no interior do território e seu proprietário. Essas são relações senhoriais. As relações feudo-vassálicas, as relações hierárquicas, que envolve aí a nobreza, a aristocracia, que é um conceito complicado na Baixa Idade Média, que é o último período da Idade Média, são relações entre senhores, são relações entre proprietários, são relações entre duques, condes e pessoas com posições importantes, com propriedade. Não é uma relação de títulos que descende do rei, se